Eu vou convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, do verso 27 ao verso 33. Marcos 8, do 27 ao 33. Obrigado, equipe. Maravilhoso. Se você achou na sua Bíblia, pode ler. Se não achou, ou no seu iPhone, iPad, telefone, o que for, nós temos na nossa projeção a leitura também de Marcos 8, 27 a 33, que diz assim: Então Jesus e os discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos homens, pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Amém? Não vou explorar o texto. A gente costuma dizer que há algumas formas de expormos a palavra do Senhor. Geralmente nós a expomos de maneira textual ou de maneira mais expositiva. Raramente usamos textos que nós chamamos pregações de tópicos, em que nós usamos o texto meio que para pretexto. Mas o texto aqui não é um pretexto, é de fato uma argumentação para aquilo que eu quero meditar com os irmãos. Fazer pergunta é algo importante e necessário. Sempre que eu andava com o pastor David Cornfield, um dos nossos mentores na história da vida, dos nossos mestres, com ele muito nós aprendemos e como igreja também o ouvimos mais de uma vez, mas especialmente em uma série de fim de semana ele esteve aqui ministrando a palavra a nós. Quem lembra dele? Poucos, né? Mas pastor David Cornfield, ele quando se reunia com a gente, ele dizia: Adonias, pare de dar respostas, aprenda a fazer perguntas. E sempre que nos reunimos, pare de dar respostas e aprenda a fazer perguntas. Ele dizia que através das perguntas é que nós descobrimos verdades mais profundas. E Jesus, aqui numa reunião com os seus discípulos, decidiu explorar o tema sobre ele mesmo, sobre sua missão, propósito, sua vida neste mundo, e os últimos dias que ele passaria com os discípulos, o que aconteceria com ele, sobre sua morte e sobre sua ressurreição, o fato dele ser entregue por aqueles dias aos principais líderes religiosos da época, como os saduceus, os fariseus, os escribas e todos os demais líderes da sua época, depois entregue às autoridades romanas para ser então crucificado. Jesus aqui faz uma pergunta aos seus discípulos: o que dizem as pessoas sobre mim? Quem elas dizem que eu sou? E eu quero usar 3 perguntas hoje para nós termos respostas para o ano de 2025. 3 perguntas para 2025. Estão dispostos a responderem essas 3 perguntas? Amém? Ficaram com medo, né? Não tem problema, até o final vocês vão ficar com mais medo, mas também encorajados a responderem positivamente essas 3 perguntas que nós faremos com vocês.
Nós iniciamos já o ano de 2025, hoje é que dia mesmo? 5. Já está quase acabando o ano de 2025, né? Já começamos passando rapidamente e a gente nem se dá conta do tempo. Mas iniciamos 2025 e com certeza todos vocês projetaram diversas expectativas para esse ano de 2025. Algumas expectativas positivas, outras expectativas negativas e outros, provavelmente assim, eu não vou criar expectativa nenhuma para não me frustrar criando nenhuma expectativa. É possível que você seja um desses, mas no geral nós projetamos essas expectativas considerando outras pessoas. Nós esperamos o melhor ou o pior para 2025 considerando pessoas. Sejam elas autoridades políticas, judiciárias, sejam elas familiares, amigos, patrões ou pessoas, nós criamos expectativas e projetamos as melhoras para o ano, exatamente em cima destas pessoas ou em cima das instituições. Raramente nós fazemos o exercício de projetarmos em cima de nós mesmos, daquilo que nós somos capazes de fazer, de produzir, de realizar, de organizar para o ano seguinte e os demais anos. Das muitas mensagens que eu recebi nesse final de ano, eu recebi uma mensagem muito simples enviada pelo pastor Djalma. Ela foi feita pelo pastor presidente do Centro de Aconselhamento Cristão, que é em Goiás, lá no estado de Goiás, perto de Brasília, chamado Oasis. Pastor Bill provavelmente deixará de ser presidente esse ano, mas eu recebi uma devocional do pastor Djalma, enviada ou feita por ele, simples, curta, mas que faziam essas 3 perguntas. Isso me chamou a atenção. Eu disse, quero pensar sobre isso com a igreja, fazer as 3 perguntas. Eu vou me delongar um pouco mais do que ele, como devocional que ele fez, mas nos debruçarmos nessas perguntas para encontrarmos respostas de Deus para nós. Amém? As perguntas são, o que Deus quer de mim? O que Deus quer fazer em mim? E o que Deus quer fazer através de mim? Vou repetir. O que Deus quer de mim, o que Deus quer fazer em mim e o que Deus quer fazer através de mim. Que as suas projeções, as suas expectativas, os seus alvos para 2025 e os anos subsequentes sejam baseadas em respostas encontradas nessas perguntas que nós queremos pensar com vocês hoje. A primeira pergunta, o que Deus quer de mim? Essa pergunta nos leva a uma postura de humildade diante da soberania e do senhorio de Deus. Quem somos? Criaturas de Deus. Quem é Deus? O Criador de todas as coisas e aquele que criou a mim mesmo. Essa pergunta também nos reporta ao reconhecimento dos propósitos de Deus para a nossa vida. Quem esteve aqui conosco na virada do ano, no culto da virada, nós falamos sobre adoração, nós falamos sobre gratidão, nós falamos sobre ministério. E colocamos a adoração como um dos propósitos pelos quais nós fomos feitos. E de fato, já bem lembrado pelo nosso dirigente do louvor, Danilo, de Efésios, quando ele nos reporta exatamente esse propósito divino sobre as nossas vidas. O de Efésios, capítulo 1, do verso 11 ao verso 12. Mas, quando nós, capítulo 1, verso 4 em diante, depois verso 11, 12 e subsequente, nós somos feitos para o louvor da sua glória. Criados, fomos à imagem e semelhança de Deus. Isso é fato. Nós reconhecemos isso como cristãos, mas esquecemos que criados à imagem e semelhança de Deus,
nós fomos dotados de uma capacidade intelectual, e aí por isso você não pode se considerar uma pessoa débil, tola, boba, ignorante. Como criados à imagem de Deus, nós somos dotados de capacidade intelectual, de inteligência, capaz de criar, de modificar, de inventar, de observar, de interpretar, de desenvolver, de produzir, capazes de fazer uma série de coisas. Eu ouvia até uma piada por esses dias, dizendo que um dos maiores investidores na tecnologia e na ciência espacial já está fazendo até os foguetes darem ré. Mas brincadeira. Mas nossa capacidade de pensar, de articular, de criar, de produzir, de inventar, de imaginar, de conquistar, está nos levando a querer conquistar o espaço. Esses dias eu fazia até uma meditação, parêntese aqui, eu dizia que no fim dos tempos a Bíblia diz que os elementos dos céus cairão. Então os homens pensam que construindo casas em outros planetas, em outras galáxias, em outros mundos, vão fugir do mundo que vai cessar. Eu digo, não, eles vão contribuir para que a Bíblia se cumpra, né? Aí os elementos cairão, se fundirão e tudo mais acontecerá. Mas Deus nos deu toda essa capacidade. Então entenda que você foi um ser criado por Deus, dotado de muita habilidade, de muita capacidade, capacidade de articular, de produzir, de criar coisas, de imaginar, de fazer coisas extraordinárias. Amém? Você crê nisso? Ou você fica dizendo assim, eu sou burro, eu não presto para nada, não sei por que Deus me criou, não sei para que Deus me fez, não sei para que eu vou viver mais um ano, 2025, não sei para... Deus criou você, a sua imagem, a sua semelhança com toda essa capacidade. A capacidade de desenvolver sentimentos com suficiência para amar, para perdoar, para exercer misericórdia, para se indignar, inclusive se indignar contra toda a injustiça, contra toda a maldade. Deus nos constituiu com essa essência, dotados de sentimentos, de nos relacionarmos profundamente com outras pessoas, de nos envolvermos emocionalmente, empaticamente com as outras pessoas. Então nós somos sim pessoas com capacidade de amar, somos pessoas com capacidade de perdoar, somos pessoas com capacidade de exercer bondade, misericórdia. Somos pessoas com capacidade de se indignar com as coisas erradas e nos manifestarmos em relação a estas coisas, até porque a ira de Deus é exatamente contra toda impiedade e maldade que exista nos homens e no mundo. Deus também nos deu uma capacidade espiritual. Deus nos dotou de espiritualidade, de eternidade. Por mais que o homem queira acreditar que tudo vai acabar se ele morrer, acabou, deixou de existir, não existe vida após morte, na hora da sua morte, é uma angústia, é um tormento, é uma perturbação, com a dúvida, será que existe vida de fato após morte? E eu neguei até agora. E se eu neguei existir uma vida e eu não fiz o que deveria ter feito aqui, não vivi como deveria ter vivido aqui, e agora o que será? Aqueles que assistem nos leitos hospitalares e acompanham as pessoas que partem sem Deus, sabem como é dolorosa, angustiante a sua partida. Enquanto aqueles que partem no Senhor, alimentados da esperança, da eternidade, da certeza que aqui viveram, reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, justificados, lavados, perdoados por Ele, santificados e serviram ao Senhor com toda a intrepidez, ousadia, dedicação,
partem serenamente e tranquilamente, aguardando a promessa que nos é feita para a vida após esta vida. Nicodemos, numa reflexão sobre Satanás, ele até dizia o seguinte, e diz, está nos vídeos, quando a Bíblia diz que o diabo crê e treme, é fato, porque ele sabe que haverá o juízo divino, o fim de todas as coisas, e quando Jesus voltar, ele será lançado no lago de enxofre, de fogo, de sofrimento, de tormento eterno. Até então ele tem certa liberdade, mas depois ele será lançado, e por isso ele dizia, quando se encontrava com Jesus, que temos nós contigo, porque nos perturba, porque nos incomoda, e a repreensão de Jesus era para retirar-se, sair para os lugares áridos que lhes eram destinados. Quantas vezes nós, como crentes e servos do Senhor, frequentadores da igreja, cremos, mas não trememos. Ainda vivemos uma prática do pecado, de vida do pecado, esquecendo que nós nos apresentaremos diante do juízo de Deus, e diante dele prestaremos conta de todas as coisas. Por isso, não esqueçamos que nosso Deus é fogo consumidor. Diante dele nós cremos e trememos, e tememos, e por isso nos reverenciamos. Reconhecemos o propósito para o qual fomos criados, que foi para a sua adoração e para o seu louvor. E aí, quando nos apresentamos diante dele em adoração, em submissão, em rendição e em temor, de fato, nosso coração se derrama e se quebranta diante dele. Amém? Amém. Deus deseja. Após o pecado, nós perdemos a nossa identidade ou parte dela, especialmente a espiritual. Nos desconfiguramos, nos distanciamos de Deus. Mas Deus deseja que nos reconciliemos novamente com Ele por meio de Cristo Jesus, a única oferta suficiente para nos justificar, nos redimir, nos reconciliar e nos tornar justos diante da sua presença, e nos tornar íntimos, num relacionamento de intimidade, e por isso a gente acha isso em João 3,16, bem difícil de saber, porque Deus e ele ainda diz assim, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos, amigos de Deus. Deus deseja, Romanos, Paulo escrevendo, diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito e nos leva a sermos reconhecidos e chamarmos Deus de Pai, Paizinho, Pai querido, Pai amado. É isto. Deus quer que sejamos reconciliados com Ele e aceitemos a oferta de Jesus como suficiente para tal. Romanos 5:8, Romanos 5:10, Romanos 5:11 nos demonstra isso. Deus quer que nos tornemos seus adoradores, porque para isso nós somos criados. Isaías 43:21 diz que nós somos um povo chamados, escolhidos, separados para o seu louvor e para a sua adoração. Efésios 1:11-12, Paulo declara isso também, dizendo que nós somos feitos para seu louvor, para a sua glória. Deus quer que tenhamos um coração agradecido por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz na nossa vida. O que Deus quer de mim? Que o reconheçamos como Deus. E que nos portemos na condição de criaturas, mas agora remidos, comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus, e que se tornaram filhos e filhos amados, herdeiros e co-herdeiros de todas as promessas, e que agora têm o privilégio de se tornarem adoradores, adoradores que adoram em espírito e em verdade, e que têm um coração grato, rendido ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes, diz Tiago.
tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo vem de Deus. Por isso Paulo vai nos recomendar tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de agradável, nisso pensai, porque isso agrada a Deus. O que Deus quer de você no ano de 2025? O que Deus quer no ano de 2026? Senão isso, que você reconheça quem você é diante de Deus, e reconheça o que Deus fez em seu favor, para que o seu coração seja grato e rendido a Ele. O que Deus quer fazer em mim? Aí nós precisamos reconhecer uma natureza sendo regenerada, ou regenerada por meio de Cristo Jesus. O que Deus quer fazer em mim? Como dito antes, nós perdemos parte da nossa identidade por causa do pecado. Ele nos corrompeu. Os nossos desejos a partir do pecado se tornaram egoístas, vaidosos, promíscuos, obscenos, devassos, idólatras, panteístas. É só você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, a partir do verso 25 ao verso 27. Em vez de adorarem Deus, passaram a adorar a criatura em vez do Criador. E aí todas as outras coisas mais entregaram-se a todo tipo de corrupção, de vaidade, de sentimentos. O homem se tornou distante de Deus, e porque perdemos a nossa essência divina, nós precisamos ser regenerados. E a regeneração só é possível por meio de Cristo Jesus. Só é possível por meio de Cristo Jesus. Agora vivemos regenerados, salvos, remidos, comprados, uma vez aceitando o sacrifício de Jesus como suficiente para a nossa salvação, vivemos um processo de santificação. E nesse processo nós perguntamos todos os dias: Senhor, o que eu preciso deixar? O que eu preciso renunciar? Onde preciso ser aperfeiçoado? Onde preciso ser moldado? Onde preciso ser trabalhado? Oséias chama isso e a nossa vida de lavoura de Deus. Sabe o que é ser lavoura de Deus? Imagine, é ser roçado de vez em quando, é passar uma máquina virando a terra, é destocando, é depois tendo que passar adubo porque a terra está fraca, é depois quando está nascendo alguma coisa boa, passar veneno para matar as pragas. Não pode se esquecer em nenhum momento, porque por pouco tempo as pragas tomam conta da nossa vida, o pecado toma conta da nossa vida, o egoísmo toma conta da nossa vida, e todas as demais coisas tomam conta da nossa vida. É um processo contínuo de vigilância. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, diz sobre a necessidade de vivermos uma vida santa. Sede santo, porque eu sou santo. Hebreus diz: santificai-vos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O que Deus quer fazer em mim? Tem tanta coisa para Deus trabalhar em mim. Tem tanta coisa para Deus trabalhar na minha vida, trabalhar no meu coração. De vez em quando Ele é duro, de vez em quando Ele é preguiçoso, Ele é rebelde, de vez em quando eu fico perguntando: mas até quando eu vou fazer essas coisas? Eu vou me rebelar, eu vou desobedecer, e algumas são até conscientes. A gente deveria errar e pecar como se escorregando numa casca de banana, ao sairmos para uma festa de casamento, um aniversário de 15 anos, ou uma comemoração de bodas de ouro, bodas de prata, e escorregou, caiu, o que faz? Levanta. Não desiste de ir na festa, vai para a festa, dá uma limpada na roupa, né, e vai para a festa. Mas algumas vezes não é assim que acontece com a nossa vida. A gente intencionalmente se debruça sobre o pecado e vive sobre ele, pratica ele, e até gosta dele,
E alguns deles a gente nem quer deixar, nem quer largar, nem quer abandonar, mascote. Hoje tem mãe de pet, pai de pet, mas o que mais tem é de crente, que é pai de pecado, mãe de pecado, adota e não quer largar, e ainda dá banho, e ainda põe cheiro, ainda enfeita, e faz um monte de coisa. Não, ele é bonitinho, não é errado, e é errado. O que Deus quer fazer em mim? O que Deus quer fazer na sua vida? O que tem para ser deixado, para ser abandonado, para ser renunciado, para ser tratado? A Bíblia nos diz que, e nos compara, que nós devemos nos despir do velho homem, nos vestirmos do novo homem. É só você abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, 22 a 24. Despir-se, tirar a roupa velha, deixar as coisas. Quem que quando chega em casa do trabalho, especialmente se for um trabalho que você suou bastante, se sujou, veio cheio de sujeiras e impurezas para casa, e aí quando chega em casa você vai deitar com a roupa do trabalho, assim? Você chega em casa, tira a roupa, põe para lavar, toma um banho e vai deitar. A não ser depois que vai ficando mais velho, porque junior e idoso não gosta de tomar banho. Estou mentindo, Plínio? Plínio diz que ele gosta de tomar banho. Plínio diz que ele gosta de tomar banho. Mas eu já cuidei de muito idoso que eles não gostam de tomar banho, não. Se eles puderem ficar 2, 3 dias, até trocar a roupa é difícil. Júnior também não gosta de tomar banho. Criança de 9 anos, ele entra no banheiro, liga o chuveiro, só para enganar o pai, molha um pouquinho, sai de lá todo sujo. É porque eles não conviveram com minha mãe, que levava para o poço, para a cacimba, para dar banho. Era a pior coisa que tinha. Ou levava para uma lagoa. Quando ela vinha com uma bucha daquelas, meu Deus, esfregava aquela bucha atrás da orelha, esfregava em tudo que é lugar, aquilo doía, mas saía sujeira, porque a gente voltava para casa encardido. A Bíblia diz que nós devemos nos despir, tirar toda a impureza, toda a sujeira da nossa vida. Gálatas 5, 17 a 23, diz que nós devemos abandonar, deixar os frutos da carne e vivermos o fruto do Espírito. E o fruto da carne é porfia, impureza, contendas, lascívias, mentiras, todas essas coisas, e vivermos o fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Nossa preocupação não deve estar focada na vida da outra pessoa, mas na nosso crescimento. Quantas vezes nós queremos que as pessoas cresçam, mas nós esquecemos de crescer? Quantas vezes queremos que as pessoas mudem, mas nós não queremos mudar? Quantas vezes nós repreendemos as pessoas pelas suas ações e esquecemos as nossas ações? Nesse exercício, Jesus nos diz que nós devemos olhar para dentro de nós em primeiro lugar. Tirarmos a trave que está no nosso olho para depois percebermos o cisco que está no olho do nosso irmão. A minha preocupação em relação às outras pessoas não está no que elas estão fazendo ou deixando de fazer, mas no que eu posso fazer para promover o crescimento e a edificação dela. Eu devo amá-las como Jesus ama. Eu devo amar como Deus ama. E eu quero o bem delas como Deus deseja o bem delas. Eu desejo, busco diariamente uma visita sobrenatural do Espírito de Deus na minha vida. Na expressão mais sincera e honesta do salmista: sonda-me, Senhor, e conheces os meus pensamentos. Prova-me e conheces os meus caminhos, os meus pensamentos. Sonda-me, prova-me, veja o que há em mim. Esse exercício deve ser contínuo. As coisas vão melhorar a partir da nossa melhora. As coisas se aperfeiçoam a partir do nosso aperfeiçoamento. As coisas mudam a partir das nossas mudanças.
As coisas se tornam mais íntegras, mais transparentes e mais honestas a partir da nossa honestidade, da nossa integridade, da nossa transparência. Tudo começa em nós. E o que Deus quer fazer em você, você sabe? Você tem perguntado isso para Deus: Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim? O objetivo é chegarmos à estatura de varões perfeitos, embora isso só seja possível na volta de Cristo Jesus, mas é o nosso alvo, é o nosso objetivo, é o nosso caminho, é a nossa luta diária. O que Deus quer fazer através de mim. Isso me traz uma consciência de serviço, isso me traz uma consciência de ministério. Isso me reporta a maior exercício de despedida e de missão dada aos seus discípulos, quando ele lava os pés dos discípulos e diz: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser servido, que primeiro sirva. Consciência de ministério é saber que eu posso fazer o que o outro não pode fazer, o que o outro não sabe fazer, o que o outro não tem habilidade para fazer, e reconhecer as minhas habilidades, as minhas capacidades, os meus recursos, aquilo que Deus me deu, que eu posso fazer, que ninguém mais pode fazer. Às vezes nós queremos que as pessoas façam, mas nós não estamos dispostos a fazer. A condição, o reconhecimento, é olhar: Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim. Há uma pergunta feita por Rick Warren no livro Uma Vida com Propósito, que ele diz que o melhor é perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Me inclua. É mais ou menos como aquela condição de filho pequeno e pai quando está fazendo alguma coisa. O pai está fazendo alguma coisa em casa, o filho curioso chega e pergunta: pai, o que o senhor está fazendo? A pergunta não é só de curiosidade: o que o senhor está fazendo, é: posso fazer com o senhor? O senhor me ensina a fazer o que o senhor está fazendo? Eu posso fazer a mesma coisa? Embora a gente geralmente diga: sai para lá, menino, se ainda é criança. Mas a gente precisa, como disse Jesus, sermos criança no reino de Deus. Perguntar: o que o Senhor está fazendo? Posso fazer junto? O Senhor me inclui no que o Senhor está fazendo? E dentro daquilo que Deus já te deu, de habilidade, de capacidade, disponha-se. Há muita coisa para fazer. Pergunte: quais as minhas qualificações, habilidades, quais os meus dons, o que eu posso ajudar a desenvolver, o que eu posso fazer em prol de pessoas, em prol de ministérios, em prol de instituições, em prol da igreja, em prol de coisas que eu posso ajudar e posso colaborar. Com humildade e disponibilidade, devemos nos propor, nos oferecermos a ser parte de uma equipe, de um ministério, de um departamento, ou até mesmo parte da vida de uma pessoa, para promover o crescimento e a edificação dela. Podemos fazer isso. Você pode ser bênção na vida das crianças hoje na igreja, através do Ministério Infantil, do Cultivar, Projeto Criança Feliz, esporte. Tantas coisas que são feitas com as crianças. Você pode ser bênção na vida delas. Semear na vida de uma criança, a gente não sabe o que vai dar depois, mas é com certeza colhermos bons frutos. Você pode ser bênção na vida de adolescentes e jovens, através dos campeões, através do Rota 365, através do futuro grupo de jovens criados na mesma dinâmica. Você pode ser bênção na vida de homens e mulheres, através do Ministério de Homens, do Projeto Mulheres, de tantas atividades, de cursos, de treinamentos, que por eles são oferecidos, de estudos, de acompanhamentos. A sua vida pode ser motivo de fortalecimento, de edificação para a vida de outros. A sua presença é indispensável. A sua participação é necessária.
não se considere dispensável, desnecessário. Ela é necessária, ela é importante, ela soma, ela contribui. Você se torna bênção participando. Você pode ser bênção através do discipulado, do cuidado de vidas, pode ser bênção através dos projetos sociais que são desenvolvidos na igreja, e tantos que são desenvolvidos hoje. Você pode ser bênção através da vida da comunidade, você pode ser bênção na vida da sua família, na vida dos seus filhos, você pode ser bênção na vida de pessoas com quem você convive na igreja, você pode ser bênção através dos pequenos grupos, ou liderando, ou participando, sendo um fator positivo de edificação. Você pode ser bênção, você pode ser útil, você pode ser instrumento de Deus, participando de todas estas coisas. Você pode ser bênção se tornando uma casa anfitriã, para receber lá um pequeno grupo, e receber seus vizinhos, receber seus amigos, para aprenderem a ouvirem de Cristo Jesus. Quanta coisa, quantas áreas, quantas possibilidades. Você pode ser bênção lá no seu trabalho, no seu serviço, deixando de ser murmurador, deixando de ser aquele que vive falando palavrões, mas trazendo coisas que edificam, não sendo crente chato, quadradão, alegre, feliz, que partilha, que compartilha. Você pode se tornar um grande evangelista, um grande pregador, um grande pastor. Você pode ser aquilo que Deus quer que você seja. Basta se disponibilizar e se dispor e perguntar o que o Senhor quer fazer através de mim. O que o Senhor quer fazer através de você. No ano de 2025, 2026, 2027, 2028... Não precisa ser só esse ano, pode ser todos os anos. Esse ano eu vou trabalhar, só esse ano na igreja. Aí o ano que vem eu vou descansar. Eu não consegui descansar nenhum ano. Eu uma vez disse que ia tirar um ano sabático. Minha esposa ficou feliz. Não passei 3 meses e já estava ajudando uma igreja. 6 meses depois eu já tinha assumido o Tarumã. Não consegui tirar um ano sabático. Mas é isso. O que Deus quer de mim, o que Deus quer fazer em mim e o que Deus quer fazer através de mim. Responda estas 3 perguntas e eu sei que seu ano de 2025 será bem melhor. Porque Deus vai fazer coisas extraordinárias, maravilhosas, poderosas. Você é testemunha e pode ser uma testemunha usada poderosamente, porque Ele diz: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo, e recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, para que vocês me sejam essas testemunhas. Autoridade, poder, vocês têm. Podem ser aquilo que Deus quer que vocês sejam. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, nos apresentar diante do Senhor em oração. A equipe de louvor nos ajuda, cantando a segunda música que vocês cantaram. Vamos orar, pedir ao pastor Wilson, chegue aqui, pastor, ore conosco, pedindo que esse ano de 2025 e os subsequentes, a gente consiga responder essas 3 perguntas, com avaliações contínuas para a nossa vida, e convite e disponibilidade para servirmos ao nosso Deus. Amém, glórias a Deus. Que palavra desafiadora para nós, né? Termos esta conversa individual, particular, pessoal e intransferível com o nosso Deus, né? Fazendo essas 3 perguntas. Pastor, lembrando que este ano 2025 é um ano jubilar, 25 anos, né? Então, sempre é um ano para ser olhado com uma característica diferenciada, né? O ano jubilar. Então, vamos orar ao nosso Deus.
Deus eterno e soberano Pai, nos colocamos diante da Tua presença depois de sermos desafiados por esta palavra que nos impulsiona a sermos verdadeiramente fiéis ao Senhor no trabalho da Tua igreja, ó Deus, na Tua obra. Pai, que neste ano, ó Deus, nós possamos verdadeiramente aceitar o desafio do Senhor e sermos, ó Deus, seus instrumentos, suas ferramentas, ó Deus, afiadas, preparadas para trabalhar na Tua obra, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai motivando, vai trazendo disposição, encorajamento, ousadia, ó Deus, aos seus filhos, ó Deus, à sua igreja que aqui está, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por este alento que ouvimos aqui da parte do Senhor. Pai, que esta obra e esta palavra se complete em nossa vida, ó Deus. A começar deste ano, um ano jubilar, ó Deus, de 25 anos, que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente ter um reinício, um start em nossas vidas. Pai, faz a Tua obra, Deus. Assim nós oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que esteja com cada um de nós, nos dando plenas realizações durante o decorrer deste ano. Tudo aquilo que nós planejamos, aquilo que nós sonhamos, desejamos, ó Deus, que o Senhor nos surpreenda, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cantemos.